Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre uma regra chamada regra de L'Hopital. É uma regra usada para resolver formas indeterminadas de limites e essa regra é baseada no cálculo da derivada. Então, a aula de hoje a gente vai dividir nos seguintes tópicos. Primeiro a gente vai definir o que são essas formas indeterminadas de limites, depois a gente vai falar sobre a regra de L'Hopital, os produtos indeterminados, quando a gente tem um produto de funções cujo limite é um produto indeterminado, e, por fim, as diferenças indeterminadas, quando a gente tem diferenças entre funções e o limite dessas diferenças são também formas indeterminadas que podem ser tratadas pela regra de L'Hopital. Então vamos começar definindo o que são essas formas indeterminadas. Vamos tomar como exemplo essa função aqui, ó, logaritmo natural de x sobre x menos 1. E aí, digamos que eu quero analisar essa função quando x igual a 1. Mas aí a gente percebe que quando x igual a 1, esse denominador aqui é zero, portanto essa função ela não está definida para x igual a 1. Nesse caso, se eu quiser saber o comportamento dessa função próximo a 1, eu vou usar então o conceito de limite. Então, eu vou usar o limite dessa função quando x tende a 1. Bom, se a gente simplesmente utilizar as propriedades de limites para chegar a alguma conclusão, a gente vai verificar que simplesmente pelas propriedades eu vou ter aqui um quociente que é 0 sobre 0, né? O logaritmo natural de x quando x tende a 1 é 0 e o denominador também está indo para 0. Portanto, eu tenho o que a gente chama de forma indeterminada, que seria esse quociente 0 sobre 0. Ou seja, as propriedades dos limites não me permitem concluir nada a respeito dessa função. Um outro exemplo de situação onde o limite também não é óbvio seria essa mesma função agora analisando quando x tende a infinito. Então reparem que o numerador iria para infinito e o denominador também iria para infinito. Então a gente teria um outro tipo de indeterminação que seria infinito sobre infinito. Então observem que se a gente analisasse se, por exemplo, o numerador fosse mais rápido para infinito do que o denominador, esse limite seria infinito. Se a gente pudesse analisar que o denominador está indo mais rápido para infinito do que o numerador, a gente poderia sugerir que esse limite está indo para zero. E se houvesse um equilíbrio entre o comportamento do numerador e do denominador, esse limite poderia ser um número finito, né? Mas esse tipo de análise, ela não é tão direta, ela não é tão óbvia. Então, para isso existe a regra de L'Hopital, que nos permite tratar esse tipo de indeterminação. E a regra de L'Hopital, então, aplica-se para quando a gente tiver esse tipo de indeterminação, ou seja, quando a gente tiver limites, né, de quociente de funções que resultam em 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. E a regra diz o seguinte, que se o limite do quociente da derivada das funções existir, para quando x tende a um determinado valor, né? Então, esse limite aqui é exatamente igual ao limite do quociente das funções. Então, digamos aqui, eu tenho duas funções, f de x e g de x, f de x no numerador e g de x no denominador. Se o limite da derivada da minha função f sobre a derivada da minha função g existir, então isso é igual ao limite da minha função f de x sobre g de x. Então ele tem que existir ou ser mais ou menos infinito. Então voltando aqui ao nosso exemplo inicial, observem que aplicando as propriedades de limites, no caso, por razão dessas duas funções logaritmo natural de x e x menos 1, a gente teria aquela indeterminação 0 sobre 0. Ou seja, vamos derivar a função que está no numerador e a função que está no denominador e vamos verificar para onde vai o limite agora da razão das derivadas. Então, nesse caso, a gente teria o limite, a derivada da função logaritmo natural de x é 1 sobre x, e a derivada de x menos 1 é 1. E aí, observando ainda o que acontece com a razão das derivadas quando x tende a 1. Observe que quando x tende a 1, nesse caso, esse limite vai ser igual a 1. Portanto, esse limite existe e, pela regra, eu posso dizer que esse limite é igual ao limite
da razão da função logaritmo natural de x por x menos 1. Bom, existem ainda algumas situações em que essas formas indeterminadas aparecem como produtos indeterminados ou diferenças indeterminadas. Seria o caso quando a gente tem, por exemplo, duas funções multiplicadas, uma delas vai para zero e a outra vai para mais ou menos infinito, por exemplo. A gente não sabe qual é o resultado desse produto. Quem ganha? A função que vai para zero está indo mais rápido para zero ou a função que está indo para mais infinito ou menos infinito está indo mais rápido para esses valores? Então isso é uma indeterminação, a gente não consegue, usando apenas as propriedades, definir o comportamento dessas funções. Da mesma forma, se eu tiver diferenças indeterminadas, por exemplo, eu tiver duas funções, uma vai para mais infinito e a outra vai para menos infinito. Qual é o resultado dessa diferença? Também é uma indeterminação. Então a gente pode aplicar a regra de L'Hopital nesses casos, mas desde que a forma indeterminada seja reescrita como um quociente. Portanto, a gente vai ter que reescrever essas funções, esses produtos ou essas diferenças, de forma a obter um quociente indeterminado, ou seja, obter aquela indeterminação, zero sobre zero ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Então, a gente vai ver algumas situações. Então, vamos começar analisando esses produtos indeterminados, que seria o caso quando a gente tem limite do produto de duas funções. Então, vamos analisar esse produto aqui, a f de x multiplicada pela g de x. O limite desse produto quando x tende a um número. A pode ser um número ou pode ser, esse a pode ser um mais ou menos infinito também. Bom, digamos que uma dessas funções aqui, por exemplo, a minha f de x, esteja tendendo a zero quando x tende a A. E digamos que a minha g de x esteja tendendo a mais ou menos infinito quando x tende a A. E aí o que a gente vai obter? Simplesmente aplicando as propriedades de limites, a gente vai obter um produto do tipo zero vezes mais ou menos infinito, que é um tipo de indeterminação. A gente precisa transformar essa indeterminação aqui numa indeterminação do tipo quociente, ou seja, um zero sobre zero ou um mais infinito sobre mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse produto aqui, ó, f vezes g, como sendo um quociente. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa função g, inverte e passa para o denominador. E dessa forma, a gente tem agora um quociente de funções. Bom, se a minha função g de x estava indo para mais ou menos infinito, então essa função aqui, 1 sobre g de x, ela vai tender a zero. E nesse caso eu vou ter indeterminação do tipo quociente, né? Aquele 0 sobre 0. Se for o contrário, se essa minha g de x for para mais infinito e eu agora quiser reescrever esse produto como sendo o quociente aqui g dividido por 1 sobre f, o que a gente vai obter? Bom, a g de x estava indo para mais ou menos infinito e essa função 1 sobre f vai ir para mais ou menos infinito, visto que a minha função f estava indo para zero. Então, essas duas formas aqui resultam naquele quociente indeterminado e, portanto, possibilita a aplicação da regra de L'Hopital. E aqui um exemplo de produto de funções, onde a gente teria aqui um produto indeterminado, né? Reparem que esse limite da função x multiplicada pela função logaritmo natural de x, quando x tende a zero pela direita. Então, reparem que aqui a gente teria um zero multiplicando um menos infinito, né? A função logaritmo natural de x, ela vai para menos infinito quando o x tende a zero pela direita. Eu não cheguei a comentar, mas essa regra de L'Hopital vale também para os limites laterais. Então, a gente pode aplicar também a regra para esses limites laterais. Bom, para a gente aplicar a regra, como a gente viu ali anteriormente, primeiro a gente precisa transformar isso num quociente de funções. A gente precisa chegar naquela indeterminação, daquela forma indeterminada do tipo quociente, do tipo 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Bom, nesse caso a gente pode pegar uma dessas funções, inverter e passar para o denominador. Fica mais fácil se a gente pegar essa função aqui, ó, o x, e inverter e passar ela para o denominador. Então, reescrevendo isso na forma de um quociente,
a gente ficaria com o limite da função logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. E aí observem que agora sim eu vou ter uma forma indeterminada do tipo quociente. No numerador a gente tem menos infinito, e aqui essa função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Então a gente teria infinito sobre infinito, portanto eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Derivando então o numerador e o denominador, a gente vai obter o limite. A derivada da função logaritmo natural é 1 sobre x, e a derivada dessa função 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x quadrado. E aí a gente pode simplificar isso aqui, né? A gente vai obter então menos x quadrado sobre x, quando x tende a zero pela direita, portanto, esse limite se reduz à função menos x quando x tende a zero pela direita, o que resulta em zero. Como esse limite existe, então eu posso concluir que o limite daquela função original lá, x vezes o logaritmo natural de x, quando x tende a zero pela direita, pela regra, é igual a zero também. E aqui, antes de encerrar o exemplo, vale aqui uma observação. A gente poderia ter escrito esse produto de funções aqui, também poderia ter feito o seguinte quociente. A gente poderia ter reescrito isso aqui como sendo x, que divide 1 sobre logaritmo natural de x. Observem que a gente também teria uma forma indeterminada aqui do tipo 0 sobre 0, que nos permitiria também aplicar a regra de L'Hopital. Porém, dessa forma, ia ficar bem mais difícil o cálculo das derivadas, né? Observem que aqui a gente teria uma função 1 sobre o logaritmo natural de x, que provavelmente resultaria numa função um pouco mais complicada, ainda mais complicada para se resolver o limite. Então, observem que vale a pena a gente aplicar a regra quando, derivando as funções, a gente chegue numa forma mais simples, numa função mais simplificada. Uma outra forma indeterminada pode aparecer ainda pela diferença de funções. Observem que se eu tiver um limite aqui da diferença de duas funções, onde, por exemplo, a minha função f de x está indo para mais infinito e essa minha função g de x também está indo para mais infinito. Qual seria o resultado dessa diferença quando eu faço infinito menos infinito? Apenas usando as propriedades de limite, isso não me dá conclusão nenhuma, não me leva a conclusão nenhuma. Então, uma forma da gente resolver essa indeterminação é transformar essa diferença aqui num quociente do tipo 0 sobre 0, ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, para que a gente possa usar a regra de L'Hopital e resolver esse limite. Então, um exemplo seria aqui essas duas funções. Qual é o limite da diferença dessas duas funções? 1 sobre o logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. Observem que quando x tende a 1, esse logaritmo natural aqui vai para zero, portanto, essa função 1 sobre 0 está indo para infinito. Da mesma forma, essa segunda função aqui, quando x tende a 1, esse termo no denominador vai para zero e, portanto, 1 sobre 0 também está indo para infinito. Então, a gente tem uma diferença aqui, ó, de infinito menos infinito, que resulta naquela indeterminação. Então, olhando aqui para a nossa função, por enquanto a gente ainda tem aquela diferença indeterminada, né? Aplicando as propriedades de limite aqui, a gente teria infinito menos infinito. Vamos aplicar o mínimo múltiplo comum nessa função e vamos transformar isso aqui num quociente, onde esse mínimo múltiplo comum aqui é logaritmo natural de x, multiplicado por x menos 1, e aqui o primeiro termo a gente tem em cima x menos 1, menos o logaritmo natural de x. Esse limite é quando x tende a 1 pela direita. Olhando para esse limite, se a gente aplicar as propriedades agora dos limites, a gente vai ver que esse
esse limite passou a ser um quociente indeterminado, passou a ser 0 sobre 0. Então, agora a gente pode aplicar a regra. Então, vamos derivar a função que está no numerador e vamos derivar a função que está no denominador e vamos ver se a gente consegue chegar numa expressão mais simples para esse limite. Então, no caso aqui, limite quando x tende a 1 pela direita, e aí a derivada da função x menos 1 é 1. A derivada da função logaritmo natural de x é 1 sobre x. E a função que está embaixo é um produto de funções, então a gente vai aplicar a regra do produto. Então vamos fazer a derivada da função logaritmo, que é 1 sobre x, multiplicado pela função x menos 1, mais a função logaritmo natural de x, vezes a derivada de x menos 1, que é 1. E aí, vamos só simplificar essa expressão aqui, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Se a gente tirar um mínimo múltiplo comum ali, a gente vai ficar com x menos 1 sobre x no numerador. E no denominador, a gente vai ficar com a expressão x menos 1 mais x, que multiplica logaritmo natural de x, isso tudo dividido por x. Agora, a gente pode simplificar esse x aqui com esse x aqui, e a gente vai obter, então, a seguinte expressão. X tendendo a 1 pela direita. No numerador, a gente vai obter x menos 1, e no denominador, a gente vai obter x menos 1 mais x logaritmo natural de x. De novo, aplicando as propriedades de limite, se a gente observar o que acontece com o numerador e o denominador quando x tende a 1 pela direita, a gente vai de novo obter esse quociente indeterminado. E agora, o que a gente faz? A gente reaplica a regra, não tem problema aplicar de novo a regra. Vamos colocar aqui. A do numerador, a derivada é 1. A que está no denominador, a expressão aqui, a derivada de x menos 1, é 1. E a derivada dessa outra função aqui, vamos aplicar a regrinha do produto. Então, isso aqui vai ser a derivada de x, que é 1, vezes o logaritmo natural de x, mais o logaritmo natural, a derivada é 1 sobre x, então vai ser x vezes 1 sobre x. E agora a gente pode simplificar esse x com esse x, e aí essa expressão, então, vai ser limite, quando x tende a 1 pela direita, de 1 sobre 1 mais logaritmo natural de x mais 1. Ou seja, esse logaritmo natural, quando x tende a 1, vai para 0, portanto, o que resta é 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Então, o limite dessa função aqui de cima, né, dessa diferença, que inicialmente era uma diferença de funções, a gente tinha essa indeterminação, aplicando a regra de L'Hopital, a gente chega à conclusão que esse limite é 1/2, ou seja, significa que essas duas funções que estavam indo para infinito, elas estavam indo numa velocidade meio parecida, tanto é que a diferença entre elas resultou num número finito. Então, resumindo a aula de hoje, a gente vai usar o L'Hopital quando a gente tiver um quociente de funções e esse limite der uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou se eu tiver mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Lembrando que esse limite, quando x tende a A, pode ser um limite lateral. Esse limite pode ser um limite de x tendendo a mais ou menos infinito. O importante é que a gente tenha esse tipo de indeterminação. Se a gente tiver esse tipo de determinação e a função f e a função g forem deriváveis, e obviamente se a derivada dessa minha função for diferente de 0, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. E pela regra, então, a gente deriva a função f e a função g, e deve chegar a uma expressão mais simples para esse limite. E se a gente chegar à conclusão que esse limite existe, digamos que ele seja um valor L,
ou que ele seja um valor mais ou menos infinito, né, que ele tenha esse comportamento de mais ou menos infinito, eu posso dizer então que essa função aqui em cima, essa razão de funções, tem esse mesmo comportamento. Portanto, o limite da f de x sobre g de x, quando x tende a A, vai ser igual a L, ou mais ou menos infinito, caso esse comportamento seja observado aqui na razão das derivadas. E era isso, por hoje é só, a gente fica por aqui, mas a gente se vê aí nos próximos vídeos.